Você vai ser abençoado com mais uma mensagem impactante da parte de Deus para o seu coração. Então já deixa o teu like e compartilha essa mensagem e comenta aqui. Existe um sininho aqui que você deve apertar para você estar sempre informado e atualizado a respeito das mensagens que nós colocamos no nosso canal. No mês de outubro é o mês que nós iniciamos a primavera e nós temos um desconto extraordinário e imperdível para você que quer fazer os cursos da nossa plataforma cursos.pastorlobo.com. Então digita a palavra Primavera Êxodos, tudo junto, e você vai aproveitar os descontos, que você vai ser abençoado na nossa plataforma de ensino à distância. Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Deus e Pai querido, nós sabemos que Tu és o bom pastor e queremos hoje, Pai, ser levados pelo Senhor a um lugar de fé, Pai. Arranca de nós a incredulidade, a dúvida e o medo. E leva-nos, Senhor Deus, a um lugar de promessas, um lugar onde a nossa esperança se fortalece no Senhor. Nós, em nome de Jesus, Pai, anunciamos a chegada do Reino dos Céus nesse lugar e nessas vidas, Pai. E te pedimos que Teu Espírito, Pai, comunique através de uma palavra rema, de uma palavra poderosa, Pai, a Tua voz no nosso coração e na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele cita em algumas oportunidades, no livro de Gálatas, no livro de Romanos, ele vai dizer que o justo, pela sua fé, viverá. Em Marcos capítulo 6, Jesus chega em Nazaré, e ali diz que ele não pôde fazer muitos milagres, senão impor as mãos sobre alguns enfermos, os curaram, porque não havia fé. A fé, Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que é a certeza daquilo que se espera, e é firme fundamento daquilo que se crê. A fé não enxerga com os olhos naturais. A fé, ela é ressaltada na Bíblia, na vida de pessoas que creem no invisível. Aliás, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé, ela traz a mão de Deus para a vida do homem. A fé atrai o favor de Deus para a nossa vida. Eu não posso deixar de ministrar sobre fé, porque é a fé que alcança a salvação que vem de graça. A salvação é um presente, mas o braço que busca a salvação é a fé. Nós, pela fé, somos filhos de Deus, nascidos de novo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E eu quero muito que você receba hoje uma injeção do Senhor. Eu quero que você receba assim uma overdose de fé, para que todas as tuas lutas, todas as suas dificuldades, os gigantes que você enfrenta, sejam derrotados, sejam diminuídos, se tornem anões diante do Deus que é todo poderoso. Amém? Quando nós falamos sobre fé, em Lucas capítulo 17, verso 5 ao verso 7, disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Em Marcos 11, Jesus, ele lança uma palavra contra uma figueira, não contra uma moreira, como diz o texto, mas contra uma figueira. E ele diz: nunca mais nasça fruto de ti. Ele libera uma palavra, ele libera uma voz, ele libera uma voz de comando para uma árvore que devia frutificar e não frutifica. E alguns versículos depois, uns 10 ou 11 versículos depois,
Nesse tempo ele estava morando ali perto de Betânia. Então ele ia de Betânia para Jerusalém. No dia anterior ele volta. Quando ele sai de Betânia, ele tem fome, quer tomar um café da manhã. Ele vê a figueira tem folha. E quando a figueira tem folha, a figueira tem fruto. Só que quando ele vê de longe as folhas, ele está achando, deve ter fruto. E quando ele se aproxima da figueira, a figueira não tem fruto, ou seja, a figueira mentiu para ele. É quando você tem a aparência de que frutifica e não frutifica. Então ele dá a voz, nunca mais nasça fruto de ti. O texto bíblico revela essa passagem como a maldição da figueira. E aparentemente não aconteceu nada naquele momento. Mas então, 10, 11 versículos depois, os discípulos voltam. E olha assim, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste, secou desde a raiz. E Jesus diz, se a tua fé for como um grão de mostarda, você dirá a essa figueira, arranca-te daqui e lança-te no mar, e nada vos será impossível. A fé, ela atrai Deus para aquilo que é impossível. Aliás, Deus traz à existência aquilo que não existe, porque se você crê que vai acontecer, acontece. Se você crê que Deus pode fazer, Ele faz. Se você crê que Deus está contigo, Ele está contigo. Então, quando a gente fala de fé, a fé tem uma maneira própria de enxergar as circunstâncias da vida. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18, é o finalzinho do capítulo 4, são os últimos versículos do capítulo 4 de 2 Coríntios. Por isso não desanimamos. Por que eu não desanimo? Por que as más notícias não me atingem? Por causa da fé. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Ele está falando o seguinte: você fica olhando para o mar fechado, você fica olhando para a impossibilidade, você fica olhando para a derrota circunstancial, mas ele está falando, não pense nisso, não olhe para isso, não atente para isso, atente para aquilo que você não consegue ver, porque Deus, gente, Ele é invisível. A mulher samaritana aprendeu isso com Jesus. Jesus diz, olha, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tudo isso que você vê é transitório, é passageiro, mas aquilo que você não vê, isso é eterno. E aqui, o apóstolo Paulo, que é um homem de fé, está me ensinando e está te ensinando a colocar a tua esperança naquilo que você não vê. Existe um fator, existe na nossa vida um elemento que quando você crê nele, chamado de Deus dos exércitos, ele vem favorecer, ele vem trazer respostas que a gente não vê. Então aquilo que você vê é o quê? É passageiro. Você está sofrendo, você está sendo humilhado, está sendo castigado, você está sofrendo uma derrota, e você está olhando assim, mas eu não estou vendo Deus. Mas isso não significa que Deus não está operando, isso significa que Deus não está se movendo, isso não significa que Deus está trabalhando. Aliás, o Salmo 40, verso 1 diz isso: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Existe uma esperança na fé. Fé é a certeza daquilo que se espera. Não, eu não estou vendo, mas eu espero em Deus. Jó, ele esperou em Deus. Os meus olhos estão postos no Senhor. A fé vê, sabe o que? Aquilo que é invisível. Hebreus 11, 24 a 27, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. A fé, a gente aprende que é um passo no escuro, que é um passo no vazio. Não é. A fé tem um fundamento, a fé tem uma segurança.
O nosso Deus é um Deus que nos dá certezas. Ele cumpre promessas e fala: olha, isso é para te provar. Ele vai cumprir a promessa dele em Josué. E ele fala o seguinte: é para você entender que essa promessa eu dei para Abraão há 500 anos atrás, e a minha promessa se cumpre. Então a gente pega a experiência desses homens de Deus, que conquistaram, que derrubaram fortalezas, que destruíram, destronaram gigantes, que venceram, que tomaram posse de uma terra que manda leite e mel. É impressionante como é que tem pessoas que variam de uma hora para outra, são bipolares da fé. Uma hora crê em Deus, outra hora crê na desgraça. O crente tem mais medo da macumba do que fé na oração do poder de Deus. É impressionante. Pastor, fizeram uma macumba para mim, qual o problema? Deixa eu fazer. Números 23 diz: sobre a tenda do povo de Deus não vale feitiçaria, magia negra, magia branca, trabalho enterrado, olho grande, olho gordo. Para que o medo? Você tem a marca, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:3 diz que quando você creu e recebeu o evangelho da verdade, você foi selado. Deus nos sela. Quem marca a gente é o cão. É por isso que o povo tem falado muito nesse tempo de pandemia sobre a marca da besta. Quem faz marca, quem recebe marca é animal. Nós recebemos um selo da promessa. Em 1 João 5,18, a palavra de Deus vai dizer o quê? Aquele que nasceu de Deus não anda no pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Mas o povo vive com medo. Será que Deus me abandonou? Será como se Deus ele fosse assim, cheio de paixões? Hoje eu te amo, amanhã eu te odeio, hoje eu quero você perto e amanhã eu quero te separar. O nosso Deus é longânimo, paciente. O nosso Deus ele ama o perdão, assim como o Oriente dista do Ocidente, assim ele afasta o pecado de nós. O nosso Deus é um Deus que quer a gente perto dele. Mas tem um monte de crente dentro da igreja que ouve sermão após sermão, mensagem após mensagem, e tem experiências umas a outra, e ainda duvida de Deus, ainda duvida do amor de Deus, ainda duvida do poder de Deus, ainda duvida do favor de Deus. Aqui Moisés, ele está vendo aquilo que é invisível, enxergar aquilo que é invisível. Eu estou olhando para isso aqui, eu estou olhando para essa igreja, e estou vendo essa igreja grande, eu estou vendo o povo para cá, eu estou vendo nossos filhos brincando aqui, eu estou vendo os nossos netos servindo ao Senhor aqui. Estou vendo aqui o nosso povo influenciando esse bairro, essa cidade. Eu vejo gente vindo de todos os lugares do nosso país, pessoas que vão vir aqui para aprender a adorar, para aprender a servir, para aprender a viver uma vida com Deus. A fé, ela enxerga aquilo que ninguém enxerga, querido. Isso não é megalomania, isso é fé num Deus que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Existe uma voz profética, existe uma palavra, uma promessa de Deus nos chamando para que a gente conquiste. A fé, ela enxerga o invisível, e a fé, ela não pode operar com a dúvida. Romanos 4,19, sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo estava sem vitalidade. Abraão, gente, muito obrigado. A gente só lembra deles quando dá errado, mas eles estão servindo a gente aqui, ó, muito antes das vezes da gente levantar da cama, eles já estão aqui, tá bom? Eles são uma benção, amém, gente? Vamos lá. Abraão, ele não é um desvairado, ele não é alguém que não percebe: esse irmão aqui é um sonhador. Não, ele reconhece que o seu corpo já está sem vitalidade, ele tem 99 anos, ele já está cansado da vida, pois já contava com cerca de 100 anos de idade,
e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso que Abraão é chamado de quê, gente? De pai da fé. Deus dá a paternidade da fé para um homem chamado Abraão, porque ele creu. Diz assim em Gênesis capítulo 15, isso lhe foi imputado, lhe foi creditado por justiça. Quando nós falamos de gente de fé, a fé, gente, supera a dúvida. Esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, Tiago 1, de 6 a 7, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É necessário fé, e a fé vai, Deus vai até onde a tua fé vai. Deus, Ele vai até onde a tua fé vai. Se a tua fé descansa, se a tua fé duvida, se a tua fé é interrompida, Deus descansa, Deus aborta e Deus interrompe. Pedro andou sobre as águas enquanto ele teve fé. Senhor, se és tu, manda que eu vá contigo. Ele vem, Pedro, e ele dá 1, 2, 3, alguns passos, mas aí ele repara no vento, ele não olha para o Senhor, ele repara no vento, ele duvida, ele tem medo e ele afunda, porque enquanto ele está com os olhos no Senhor, ele não afunda, e ele fala, Senhor, me socorre. E quando Jesus levanta ele, ele fala assim, Pedro, por que duvidaste? Então a dúvida, ela é incapacitante. A dúvida, ela é capaz de bloquear a ação de Deus. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós não temos fé, nós desistimos de sonhos, de projetos e de promessas. Tem muita gente que desiste de casamento, que desiste de família, que desiste de projetos pessoais, porque naufraga na fé. E esse texto de Números 13 é um dos textos mais tristes da história da Bíblia. O povo de Israel tinha andado pelo deserto já em torno de 3 semanas ou 3 meses, eu acho que 3 meses. E eles chegam na beira da terra prometida, e eles duvidam da promessa do Senhor. Moisés separa 12 príncipes, ou seja, 12 líderes, um de cada tribo, e manda espiar a terra. E quando eles voltam de espiar a terra, 10 daqueles espias trazem um relatório muito ruim da terra, eles infamam a terra. Eles dizem assim, não, a terra é boa, está aqui o cacho de uvas. É o cacho do vale de Escol. Escol significa cacho. E é um lugar que até hoje tem uvas e se produz uvas lá, mas não daquele tamanho, não daqueles cachos enormes. E eles trazem romãs e trazem o fruto da terra e falam assim, a terra é excelente, a terra manda leite e mel. Só que ali nós vimos gigantes, ali nós vimos problemas, ali nós vimos dificuldades. E eles desistem da promessa por causa da dificuldade. Gente, se tem um negócio que me anima, é o tal da dificuldade. Eu não sei, eu sou desafiado, eu tenho até uma teimosia santa para chegar onde Deus me prometeu chegar. Queridos, existe para mim e para você uma promessa que não pode ser recolhida. A única coisa que vai impedir ela é a incredulidade. E diz assim o texto, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. É a maneira como você se enxerga, é a maneira como a tua própria identidade te massacra. É aquele sujeito que gosta da moça, a moça gosta dele, mas ele se acha tão não merecedor do amor daquela mulher que ele nunca chega lá. É gente que se auto-sabota. A autossabotagem é isso.
Você tem para a pessoa, assim, Deus tem um ministério para você, Deus tem uma vocação para você, Deus tem uma posição para você numa empresa, Deus tem um chamado para você. Ele fala, não acredito. Ele se autodestrói, ele pega os sonhos de Deus na beira. Imagina, você chega na beira, você entra assim, numa fila, por exemplo, para entrar num brinquedo. Os jovens gostam de fila de montanha-russa. E aí quando chega na hora de subir na montanha-russa, você fala, acho que eu não vou, acho que eu estou com medo. Eu contei aqui a primeira vez que eu soltei de paraquedas, eu tinha 17 anos, a pastora Fabíola, minha namorada, estava lá comigo, só para me ver. Eu falei, pelo menos eu não posso me desencorajar. Então você treina durante lá 10 dias naquela brigada paraquedista. Gente, você é tão castigado fisicamente, no sentido de exercício físico. Ele prepara a tua musculatura para você saltar de paraquedas, porque se você pega um vento forte na zona de lançamento, o que acontece? Você vai quebrar a perna. Então ele prepara a musculatura da gente para isso, ele faz exercício. Gente, eu já estava tão cansado de fazer exercício que eu estava doido para saltar. Mas quando o avião decola, gente, pensa um negócio, não tem jeito, meu irmão, não tem jeito. Quando você entra cantando a canção do paraquedista guerreiro e valente, quando você entra no avião que gira o motor, gente, te dá um frio na barriga, te dá uma minhoca na coluna, na espinha, e aí abre a porta, acende uma luz vermelha, o mestre de salto fala assim, a porta! E você fica na porta do avião, aquele vento batendo na tua cara. Ele fala, vai! Tem gente que chega ali e não vai. Não vou. É gente que aborta. Gente, pensa numa experiência deliciosa que é saltar de paraquedas. Mas é um negócio. Você pode falar, pastor, está amarrado. Isso vem do cão. Se o homem fosse feito para voar, que Deus fazia com asa. Deus não é anjo, o homem não é anjo, é gente. Mas se você não ousa, se você não faz por fé, os seus sonhos estão abortados, os seus planos são destruídos. E são planos de Deus, são planos bons. Aqui o povo olhava para si mesmo e se via como um gafanhoto. Você já imaginou o exagero do medo? O medo é exagerado. O medo, quando ele faz as malas no coração da gente, faz a gente ter pavor. Não vai dar. Não vou conhecer, são mais fortes do que nós, são maiores do que nós. Aquele tamanho não é documento, nós vamos aprender aqui. E o que é interessante é que eles se percebiam de uma maneira que nem o povo da terra se percebia. É o medo. E o medo faz a gente duvidar, e a dúvida recolhe o poder de Deus, porque o poder de Deus vem pela fé. Existia uma promessa de vitória, em Deuteronômio 9, de 1 a 3. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto. Presta atenção, Deus está falando a verdade. O povo é forte e alto, são gigantes. Deus não está mentindo para a gente, não. Deus está falando a verdade a respeito daquilo que a gente vai enfrentar. Esteja hoje certo que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai diante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e subjugará diante de você, e você os expulsará e destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Uma promessa. Como o Senhor lhe prometeu. Deus não esconde para a gente dificuldade. Deus não diz assim, ó, vai ser molezinha, mas Ele diz, eu vou estar com você, eis que estarei convosco todos os dias até o final do século. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Ele vai falar isso para Josué um monte de vezes. Por quê? Porque Josué vai enfrentar Jericó, aí depois ele enfrenta Ai, aí depois se reúne aqueles 5 reis de Jarmute, de Eglon, de Jerusalém. Eles vão para a batalha, depois vem uma confederação de 10 reis. Pensa um homem, gente, Josué, pensa um homem que ele não quebrou uma unha em batalha, pensa um homem que não saiu com nenhum arranhão em batalha, mas era um homem de fé.
Esse homem de fé, ele carregou uma promessa de vitória. Você vai enfrentar gigantes. Deus avisa a gente antes: você vai enfrentar gigantes, mas eu vou estar com você. Não tenha medo, não temais. Como tem homens que no primeiro problema, primeira dificuldade no casamento, a primeira dificuldade no relacionamento, a primeira dificuldade no trabalho, a primeira dificuldade no ministério, a primeira dificuldade na vida, ele desiste. Se a gente mimar os nossos filhos, eles vão desistir. Eles vão ser incapazes de ter resiliência. Eles vão ser incapazes de enfrentar a fome, se tiver que enfrentar a fome. Se enfrentar a luta, se tiver que enfrentar a luta. Tem gente que a primeira chuvazinha que dá, o pai fala: então não vai para o culto. Esfriou um pouquinho, não, vai pegar dor de garganta. Querido, se você está ensinando teu filho, sabe, aqui é ser um fraco. Uma palavra que o pastor Kekros trouxe para a gente aqui, que bateu assim no meu coração, como uma bomba nuclear, que diz que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Agora, tempos fáceis vão gerar homens fracos. Quando a gente não deixa os nossos filhos, quando a gente não deixa a geração que vem depois de nós crescer, eles jamais serão capazes de enfrentar os gigantes. Nós temos uma turma de seminaristas na nossa igreja. Você está pensando que eu dou moleza para eles? Não dou não, mas eu não estou sendo mal não. Eu estou criando, sabe o que neles? Musculatura espiritual. Porque a gente não fica para sempre. Eu tenho mais 20, 30, 40 anos de vida que seja. E quem vem depois? Vamos entregar para qualquer um? Vamos deixar para qualquer pessoa? Igreja morre. Sabia que igreja morre? Vai na Ásia, vai na Turquia visitar as 7 igrejas, só tem pedra. Efésios, Esmirna, Tiatira, tudo Pérgamo, Filadélfia, pedra, virou pedra, a igreja morre. Eu preguei há uns 10 anos atrás numa igreja lá no Planalto Central. Gente, eu fui num culto de terça-feira às 14 horas. Escute, gente, terça-feira 14 horas, está todo mundo trabalhando, estudando, tem mais o que fazer, pastor. Pensa numa igreja abarrotada, aleluiada, terça-feira 14 horas. Ali naquela igreja tinha um espaço para uns 3.000 pessoas. Eu fui pregar nessa igreja há 2 anos atrás. Num domingo, não tinha nem 300 pessoas. Sabe por quê? Uma geração mimada, uma geração enfraquecida, uma geração sem fé, uma geração que recebeu tudo na mão, uma geração que não aprendeu a orar. Eu cheguei aqui de manhã, aí tinha um menino ali orando com a mamãe, de joelhos. Há quanto tempo, escuta aqui, me responde aqui, você não dobra o joelho para orar? Há quanto tempo? Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Há quantos dias? Há quantas semanas? Há quantos meses você não dobra o teu joelho para orar e não vem racionalizar dizendo que Deus ouve a gente sentado, ouve a gente em pé, ouve a gente no banheiro? Ouve! Mas há quanto tempo você não se humilha? Tem gente que toda vez que eu encontro com ele só sabe reclamar da vida. É esse povo. É esse povo que não conquista a promessa. Nós temos exemplos na Escritura Sagrada de gente que são mestres, são professores naquilo que a gente chama de fé. Em Números 14, verso 6 a verso 10, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, eles pegam aquela má notícia, aquela incredulidade. É por isso que a fofoca na igreja destrói. Os bastidores de más notícias. É quando dentro de casa, a mamãe com um filhinho fica minando o pai. O sonho de crescer. Quando a gente fala sobre olhar com fé. Ei, pastora Fabíola,
Eu estava terminando meu tempo na aeronáutica, nós tínhamos feito um investimento, e aquele investimento não deu certo. E eu falei assim, eu vou comprar um apartamento. E comecei a orar para comprar um apartamento. Eu não tinha dinheiro para comprar um apartamento, não. Eu só tinha minha fé. Eu só tinha minha fé, não tinha mais nada. Aí um dia um irmão nosso foi membro aqui nessa igreja. Encontrou comigo e falou assim, bora dar uma caminhada ali. E a caminhada dele parece essas corridas de maratona. Que o sujeito sai caminhando que nem um desesperado assim. Eu já estava com a minha língua, era melhor correr do que dar aquela caminhada. Eu estava com a minha língua lá, falei, não aguento mais, vou parar. Vamos parar para tomar uma água de coco, vou pegar um táxi para voltar embora. Aí ele viu um prédio, rapaz, que prédio bonito que vai sair aqui, hein? É um pré-lançamento. Eu falei, então vamos entrar. A gente entrei no prédio, aí o moço falou assim, quer comprar? Aí tinha uma dessas, como é que chama? Quando o arquiteto, tinha uma maquete linda, e tinha um apartamento assim, de frente para a piscina, de frente para a serra. Ele falou, qual que você quer? Eu falei, eu quero esse aqui mesmo, baixinho, de frente para a serra. Ele me dá teu CPF, o CPF da tua esposa. Eu entreguei. Quando ele voltou, ele falou assim, ó, tá vendido. Eu falei, mas quanto é que custa isso? Não, tá vendido, vamos lá, vamos fazer uma... Não, se tá vendido, então peraí que eu vou para o 8º andar. Gente, você está pensando que foi molezinha? Está pensando? Quando você compra um apartamento, tem um negócio chamado balão. Você já aprendeu quando era pequeno, balão mágico. Super fantástico, amigos, que bom estar contigo no nosso balão. Gente, pensa um homem que criou um ódio dessa música, por causa do balão. Esse balão vencia de 6 em 6 meses. E eu não tinha dinheiro para dar entrada. Eu tinha 10% da entrada. Não, mistura no balão. Então aquele balão virou um Zeppelin grande. Gente, ele falou assim, ó, tinha lá um balão para pagar, eu falei, não tem dinheiro, ele falou assim, joga pro balão final. Você sabe que antes da chave, você tem que estar com esses balões, que são o quê? São os pagamentos do apartamento em dia. Ele falou, tem até essa data aqui. Eu, Fabíola e Arthur, Natália, saía do culto da igreja, era caminho, passava no apartamento, o apartamento era obra, estava lá os pedreiros, os médio-obras, os engenheiros na obra, os carros tirando terra, fazendo fundamento, a gente levantava a mão, parava, saía do carro, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos vendo pela fé, era um buraco, pensa um buraco, tinha nada ali, nada, também, Senhor Deus, eu vou morar lá no 8º andar, sem um centavo, duro, teso e leso, sem um centavo. Gente, Deus foi abrindo caminho, Deus foi dando livramento. Na véspera de fazer esse pagamento desse bendito balão, é um outro nome que eu quero dar para ele, eu fui no banco com um boleto na mão a pagar. Eu falei, Senhor, o Senhor me prometeu. Senhor, eu orei, o Senhor abriu a porta. Eu falei, Senhor, eu fiz propósito com o Senhor, fiz um voto com o Senhor. Gente, eu entrei no banco, botei o meu cartão de crédito, meu cartão para ver o saldo. Você sabe disso, né? Extrato, naquele tempo, extrato você não pagava nada, você pagava alguma coisa, mas saldo você não paga nada. Eu ia tirando saldo. Até o pessoal que trabalha tem sempre um ajudante ali no caixa eletrônico querendo ajudar. Você está esperando um depósito? Eu falei, tô. Gente, eu peguei o boleto, eu não tinha dinheiro na conta. Aí quando eu vi que o banco ia fechar, eu entrei no banco, senta na fila do caixa. Na hora que eu entrei no caixa, eu falei, vou passar uma vergonha, Senhor, não me deixa passar vergonha. Que eu entreguei o boleto, ela falou assim, vai pagar como? Eu falei, tira da minha conta. Mas eu não tinha dinheiro na conta. Na hora que eu passei o cartão, você escuta um negócio chamado autenticação mecânica, né? Parece assim um barulho de obturação de dentista. Gente, quando aquela autenticação, pô, não, já está pago. Eu falei, você pode ver meu saldo, por favor? Ela mostrou e tinha dinheiro, ainda sobrou uns trocados lá. Gente, eu voltei para casa aleluiado. E eu voltei feliz da vida. Eu falei, passou. Daqui a pouco quem me liga? Minha mãe.
Falei, ô filho, tudo bem? Então, saiu lá o dinheiro da herança do vovô. Aí comprei um carro para o teu irmão. Comprei um carro para o teu outro irmão. Como você tem um carro bom, eu fiz um depósito na conta para você. Falei, mãe, quando é que eu trouxe dinheiro? Ah, estou na segunda-feira. Mãe, por que você não depositou isso antes? Hoje é sexta, mãe. Gente, mas a fé, ela faz isso com a gente. A fé faz a gente experimentar esses milagres que eu nem esperava e nem tinha promessa de receber nada de herança de vô e de vó. E minha mãe também não tinha nada que me dar. Ela me deu porque ela quis. Caleb é um homem assim. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, a terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Que você vai fazer uma obra na sua vida, não tenha medo do inimigo, não tenha medo das dificuldades. O Senhor é com você. O que Caleb diz para a gente aqui que é o seguinte, que as dificuldades funcionam como alimento da nossa fé. Aquilo alimentou a minha fé. Nós vamos devorá-los como pão. Antes de você sair de casa, talvez você tenha comido um pão, um biscoito creme cracker, ou tomado uma vitamina, ou comido uma fruta. É aquilo que sustenta você hoje aqui, você está aqui no culto. É isso que dá energia para a gente. Nós vamos devorar as nossas dificuldades como pão, ou seja, serão alimento para a nossa alma, para a nossa vida e para a nossa musculatura espiritual. Você entende isso? Eu posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus. Amém, amém. Primeira lição, Deus é que nos leva aos problemas. Ai, pastor, o diabo está me perseguindo. Não é, é Deus. Tiago 4,7 diz, submetei pois a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Fugir de você. É Deus que nos leva para as provas. Eu vos trouxe a terra dos gigantes, amorreus, diga amorreus. Amorreus são os gigantes, a gente acha que são os filisteus, né? Por causa da luta de Davi com Golias, mas não são gigantes na Bíblia, são os amorreus, os quais pelejaram contra vós outros, porém eu vos entreguei nas vossas mãos e possuístes a sua terra, e eu os destruí diante de vós. Quem trouxe o povo de Israel à terra dos gigantes? Quem foi? Quem foi, gente? Diga Deus. Deus é que nos leva para a prova. Não adianta fugir. Meu irmão fez faculdade na UERJ, no Rio de Janeiro. E ele conta que tinha uma prova de matemática financeira. E ele estava com um grupo de alunos que estavam numa segunda chamada, ou numa segunda época. Não tinham passado. E aí, ele conta que alguém, ele não sabe quem foi, ligou para a faculdade e fez uma denúncia de bomba na faculdade. Você sabe, né? Denuncia bomba, isso é crime. Ele pensa, esse rapaz foi preso depois, inclusive. Ele denunciou uma bomba, o que aconteceu? A prova foi cancelada. Foi cancelada, vírgula, até o dia seguinte, porque eles tiveram que fazer a prova. Você não vai cancelar a prova. Por quê? Porque quem leva a gente para enfrentar gigante é Deus. E Deus não faz isso por maldade, não. Ele faz isso para quê? Para que a nossa fé se fortaleça nele. Quando nós falamos de fé, Deus é quem vence os nossos problemas. Não é que Deus pega você e joga lá dentro daquele octógono do UFC, já viu? Você dentro do octógono, só com aqueles caras amassaram musculosos que lutam karatê, jiu-jitsu, boxe, taekwondo. Aí se vira aí, meu chapa. Não, ele entra contigo. Deus vai com a gente para dentro
das nossas fornalhas. Todavia, Amós 2, de 9 a 10, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura, olha o tamanho dos amorreus, era como dos cedros, e que era forte como um carvalho, e destruí o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Querido, preste atenção. Quem vence gigantes é Deus. Então, o que a gente tem que fazer, pastor? É manter a fé, é manter o passo, é manter a direção e manter a certeza de que o nosso Deus vai destruir os nossos inimigos. Quando a Bíblia fala sobre ansiedade, Jesus fala isso, aliás, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, não ande ansioso por coisa alguma, nem pelo que havia de comer, nem pelo que havia de beber, e nem pelo que havia de vestir. Por quê? Porque a comida é interessante, a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que o vestimento. Portanto, basta cada dia o seu mal, e para de ficar ansioso. Por quê? Porque o Senhor não vai te abandonar. A promessa de Deus é: eis que estarei convosco todos os dias, e eu não vos deixarei órfãos. E pastor, eu fiquei lá sem pai, sem mãe. Mentira! O nosso Pai que está no céu não nos abandona. Quem é que destrói gigantes? Gente, quem destrói gigantes é Deus. Número 3, reclame a promessa. Não é ser um reclamão, porque tem gente que é reclamão. Você encontra com ele, bom dia, ele já está reclamando da vida, ele reclama de tudo. Pensa um sujeito mal-humorado, pensa uma mulher mal-humorada, reclamona, crítica. Todo mundo está, ele é o único certo, ele é o único perfeitão, ele é o único que não erra. Não é dessa reclamação. Reclamar é clamar, aqui no sentido de clamar uma segunda vez. É um reclame. Lembra do reclame do plim-plim? É o quê? É você trazer à memória uma promessa de Deus. Agora, pois, Josué 14, de 6 a 15. Olha o que Caleb fala. Dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os Anaquins, e grandes e fortes cidades. Anaquins ou Enaquins eram o apelido, o nome que se dava aos gigantes. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse, e Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Antes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. A guerra vai acabar. A guerra vai acabar. Você não vai viver em guerra para sempre. Não vai. Você que está enfrentando agora. Não despreze o que Deus tem de melhor. O melhor lugar de Israel, o que é? É Hebrom, é Kiriat Arba. Kiriat quer dizer cidade. Judas Iscariote, ou Iscariote, é Judas urbano da cidade. Kiriat Jearim é uma cidade. Kiriat Arba era a cidade de um homem chamado Arba. Esse Arba, ele tinha 4 dedos, é a cidade dos 4, ponto, era ele. E era um gigante. E Caleb, ele não se satisfaz, eu quero usar esse termo. Você deve ser grato, mas deve ser um insatisfeito. Tem gente que vive de um milagre na vida. Ai, pastor, orei para casar e casei. E agora? Não, casei. E não conta nem mais uma história de milagre, nem mais uma ousadia com o Senhor, nem mais um apelo, ele não reclamou mais nenhuma promessa para a vida dele. É gente que estagna a partir do primeiro milagre, do primeiro mover de Deus, fala, não, aqui está bom demais para mim, a vida é pequenininha demais, a vida é mesquinha demais, o mundo é pequeno demais, para um Deus, gente, o nosso Deus, é um Deus que colocou no nosso coração esse desejo de crescer, esse desejo de avançar, esse desejo da gente pegar um ônibus espacial, ir para a Lua, e mandar um telescópio para Marte, ir para Júpiter, ir para Vênus. Para quê? Para a gente desfrutar daquilo que Deus criou. E a gente não pode parar, porque os problemas, mas é muito difícil, querido, é muito difícil para aquele que não tem fé, porque aquele que tem fé vai lá e faz. Pastor, eu não consigo mais salvar minha vida. Consegue. Eu não consigo mais salvar meu casamento. Consegue. Eu não consigo mais trazer de volta meu filho. Consegue. Eu não consigo largar essa dívida. Consegue. Eu não consigo largar esse cigarro. Consegue. Por quê? Porque fé é certeza daquilo que se espera.
Você tem que aprender a romper com aquilo que te afasta da promessa de Deus. Por quê? Porque existe uma promessa e eu creio nessa promessa. Você pensa num homem, gente, que crê na promessa. Sou eu. Eu creio na promessa. Eu creio em coisas que Deus me prometeu lá atrás. E são promessas que ficam vívidas na minha história. Eu, batistossauro, tinha me convertido, uma igreja muito tradicional, muito tradicional. A gente não podia nem bater palma. Você viu? Gente, falava assim, ó, não toma Guaraná. E eu amo Guaraná, gente. Não toma Guaraná porque podem confundir com cerveja, tu vai ser excluído da igreja. Imagina. Eu não podia tomar um Guaraná. Eu falei, mas tá aqui a lata do Guaraná, tá, o pessoal tá vendo que é Guaraná. Não, não pode. Tinha gente que não queria que a gente andasse de bermuda. Olha que besteira. Interior. Aí um dia, eu devia ter assim uns 2, 3 meses de fé. O irmão me convidou para ir numa igreja. Pensa numa igreja pequenininha, gente. Ela devia dar ali por uns 15 pessoas dentro ali. O pastor falava que para o sol entrar na igreja, a igreja tinha que sair, para o sol poder entrar. Tão pequeno, tão apertadinho que a gente ficava. Aí um homem apareceu para pregar assim. Parecido assim com o pastor Igor, assim, bonito. E o homem pregou sobre Daniel. E no final, aquele homem, Deus tomou ele. E tomou ele numa palavra profética, ele falando em línguas. Eu falei, pô, nunca vi esse negócio de língua. Que história é essa de língua? Essa língua estranha. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4 que aquele que fala em línguas fala em mistério. É um mistério. E de repente eu falei, Senhor, o que é isso que ele está falando? De onde que vem isso? Nunca vi isso. Se o Senhor tem alguma coisa para mim, ele começou a profetizar na vida de uma mulher, o Senhor vai falar comigo também. Gente, ele tirou assim a mão da frente, apontou para mim e falou assim, você, porque Deus falou isso. Gente, cada promessa de Deus, cada uma delas, tem se cumprido na minha vida desde aquele tempo. Isso já vai fazer quase 30 anos. Então a única maneira de você ser derrotado é você criar medo no teu coração e incredulidade. Eu tenho explicado para vocês aqui, sou da Força Aérea, trabalhei na proteção ao voo minha vida inteira. Eu aviso para a igreja, turbulência não derruba avião. Na história da aviação comercial, sabe quantos aviões caíram por causa de turbulência? Nenhum, não existe nenhuma. Pode pegar a estatística. Entra no Google, avião caiu por turbulência. Mentira, não existe. Então, meu irmão, quando você está no voo, que o avião sacode, imagina que Deus está te embalando para você dormir. Aí é que eu falo, Senhor, obrigado. Mas tem gente que não entra no avião por medo. E quando a gente não quer decolar, a gente não vai para lugares que Deus quer levar a gente. Reclame a tua promessa. Sai desse lugar de conforto. Existe uma promessa para você conquistar, para você alcançar de Deus. A Igreja Batista de Bom Retiro tem uma promessa do Senhor, de ser um lugar que abençoa vidas, de ser uma casa de cura, de restauração, de libertação e de milagre para todos os povos da terra. Deus tem uma promessa para essa igreja, dela se tornar uma bandeira de fé no meio da cidade de Curitiba, e da gente poder expandir essa igreja para outras cidades. Se você quer caminhar com fé, querido, vocês têm um pastor que vive pela fé. Eu experimento isso todo dia. Se você quiser viver por aquilo que você vê, o seu mundo vai ser um mundo natural. Mas se você quiser viver pela fé, por aquilo que você não vê, a tua história vai ser carregada de lembranças do poder do sobrenatural do Senhor. Posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar em nome de Jesus Cristo. Fique em pé.
Vocês que são visitantes estão vendo? Eu termino na hora. Mas a gente podia aqui ministrar o dia inteiro. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Eu quero convidar você que está me acompanhando pela internet, você que está aqui. Em meu lugar, para você jogar fora a dúvida. Em meu lugar, para você jogar fora a incredulidade. Para de dizer o que Deus não pode fazer. Para de dizer aquilo que você não pode fazer. Você serve a um Deus que é o Todo-Poderoso, El Shaddai, querido. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Se você está enfrentando gigantes, foi porque Deus viu que você era capaz de enfrentar gigantes, e muito mais do que isso, Ele quer te dar uma promessa. Então não recue. Não recue dos seus sonhos. Não recue daquilo que Deus prometeu para você. Você talvez tenha recebido do Senhor uma promessa um dia e você se esqueceu dela, e você sepultou isso. Talvez você tenha se esquecido daquilo que Deus fez na tua vida antes. Deus não te abandonou. Deus não te deixou para fora nem para trás. Reclame a promessa. Para de ter medo de gigante. Lugar de gigante é beijando a lona. Porque o único grande de verdade é o Senhor. Nós cantamos aqui que grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Feche teus olhos. Se você tem um gigante na sua vida para ser vencido, se você tem uma cidade de Hebron, uma Kiriat Arba, uma cidade de Anaquim, de gigantes, se você tem uma cidade fortificada, essa cidade fortificada pode ser um problema na sua vida, uma enfermidade na sua vida, uma luta na sua casa, um problema no seu trabalho, uma dívida impagável. Se você quer vencer isso, querido, fique no seu lugar, só levante sua mão, só isso. Eu quero um milagre para vencer gigantes. Se você quer isso, levante sua mão. Amém. Deus abençoe todos vocês. Pode baixar sua mão. Se você tem medo, pastor, eu morro de medo de fracassar, de ser envergonhado, das pessoas dizerem assim: ah lá, confiou no Deus dele, não deu nada. Se você tem medo e quer encher teu coração de fé, como os apóstolos disseram para Jesus: Senhor, dá-nos fé, enche-nos de fé. Se você quer ser cheio de fé, levante sua mão em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Deus abençoe todos vocês. Pode baixar a mão. Por último, há alguém aqui hoje que quer fazer uma aliança com Jesus. Eu quero servir a esse Deus de milagres. Eu quero servir a esse Deus que vence gigantes. Se você está afastado, desviado, se você está enfraquecido na fé e hoje você quer renovar a tua aliança, ou quer fazer uma aliança com Jesus, aonde você estiver, só levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe, querido. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos orar. Deus e Pai querido, a tua palavra, Pai, não nos deixe enfraquecer na fé. A tua palavra me enche de esperança. A tua palavra me enche da fortaleza do Senhor, da certeza de que o Senhor está conosco, Pai. Nós queremos essa manhã te pedir perdão, porque quando fomos levados diante dos nossos adversários, dos gigantes da vida, nós fraquejamos. Em outras oportunidades nós pensamos em desistir, deixamos de crer que o Senhor nos daria vitória. Eu quero te pedir perdão, mas hoje nós nos enchemos desse poder do teu Espírito Santo, Pai, que nos capacita, que nos enche, Pai, de esperança. Nós paramos de olhar para as circunstâncias e para aquilo que os nossos olhos veem, e nós enxergamos o invisível, Senhor. Nós enxergamos o teu braço forte em nosso favor. Nós enxergamos, Senhor Deus, é o Senhor que nos leva para esses gigantes amorreus, mas é o Senhor que destrói, que aniquila e coloca ele debaixo dos pés. Nós aqui essa manhã reclamamos a tua promessa e declaramos que não vamos desistir, porque os teus planos para nós são planos de paz e não de mal. E é por isso, Pai, que nós renovamos a aliança com o Senhor.
É por isso, Pai, que nós renovamos a nossa fé com o Senhor. É por isso, Pai, que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. É por isso que nós celebramos o pacto no sangue de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, faz com que essa palavra poderosa e rema no nosso coração, impeça da gente ficar no mesmo lugar, para que a gente avance para aquilo que o Senhor nos deu, e a gente possa celebrar e festejar o Teu nome que é poderoso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 1, Deus fala o seguinte: quando você entrar na terra que o Senhor teu Deus vai te dar, e ali você comer do figo que você não plantou, e colher da uva que você não semeou, e experimentar das casas que você não preparou, não diga no teu coração que foi por causa da minha justiça, porque foi o Senhor que desarraigou esse povo para te dar essa terra. Seja grato, seja grato, amém? Deus abençoe a todos. Nós temos mais um louvor? Não? Pastor Marcos, vem cá dar a bênção final, e eu vou para a porta, que eu quero olhar nos seus olhos e quero te abençoar também. Os pastores que puderem ir também, eu agradeço. Você que é visitante, Pastor Paulo, dá um tchau assim para mim. Walter também do lado, isso, os dois ali, Pastor Paulo, Pastor Walter vai ajudar o Pastor Paulo. Você que é visitante, preencha a fichinha que está no bolsão à sua frente, entrega para ele. Você que quer ser batizado, dá tempo, mas tem que pedir ali que o Pastor Paulo me bota nessa lista aí, para a gente poder participar do batismo, amém? Deus abençoe.